Bom dia, boa tarde. Então, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, um evento importante, um evento inédito, em uma nova formatação, que permite aí levar o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Então, agradeço demais a toda a equipe aí científica que me convidou, tá? Bem, então coube a mim falar sobre o uso de enxertos extrabucais para reconstrução maxilofacial. Então eu tenho um tema que eu gosto bastante, que é a reconstrução maxilofacial, é um tema desafiador, né, para nós cirurgiões bucomaxilofaciais, e isso faz com que a gente acabe, né, tendo acesso a muitos casos, né, que requerem esse tipo de situação, esse tipo de reconstrução, e a gente começa a ganhar experiência com esse tipo de paciente, e a gente sabe exatamente com o tempo aquilo que funciona bem, o que não funciona, aquilo que realmente vai fazer a diferença para o resultado final. Então, eu sou professor aí da área de cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou chefe de serviço de cirurgia bucomaxilar da UFRN, tanto da odontologia como dentro do hospital universitário, coordenando aí a disciplina, ou coordenando aí a residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Também atuo no serviço privado, né? Sou um cirurgião bucomaxilofacial, né? Trabalho aqui em vários hospitais, aqui na minha cidade, Natal, Rio Grande do Norte. Meus contatos estão aí e fiquem à vontade para me contactar. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os enxertos. Então, o tema da aula são enxertos extrabucais, utilizados na reconstrução maxilofacial. Bem, então todo mundo sabe que os enxertos intrabucais, eles são amplamente utilizados na odontologia. Até hoje a gente usa bastante os enxertos intrabucais. Só que os enxertos intrabucais, eles são utilizados, na grande maioria das vezes, para pequenas reconstruções, né? E principalmente, ou basicamente, são utilizados para implantodontia, para reconstruir pequenas áreas. Já os enxertos extrabucais, eles são utilizados também amplamente na odontologia, não só, né, para reconstrução em implantodontia, mas também é utilizado para reconstrução, de maneira geral, dos pilares faciais, né, das paredes orbitárias, do recontorno facial, enfim. Existem várias aplicações dos enxertos extrabucais. Então, de cara a gente sabe que quando a gente precisa utilizar o enxerto extrabucal, a gente está pensando em reconstruções maiores. A gente está pensando em reconstruir o esqueleto de uma maneira mais ampla do que quando a gente está utilizando de enxertos intrabucais. Obviamente que algumas questões conceituais elas precisam ser explicadas para uma melhor compreensão. Então, por exemplo, o primeiro detalhe importante que a gente precisa compreender diz respeito aos enxertos livres. Então, o que seria um enxerto livre? Então, existem enxertos, né, que são chamados de pediculados, que são enxertos que você transfere o tecido, pode ser ósseo, pode ser tecido mole, de uma área para outra, mas ele ainda fica, né, ligado, ele fica ainda, digamos assim, nutrido, né, por um pedículo de tecido que mantém aquele enxerto no local, nutrindo ele até que aquele enxerto ele se integre ao novo local, e aí depois esse pedículo ele é cortado. Os enxertos pediculados, eles são pouco utilizados hoje, depois que surgiram os enxertos microvascularizados, né, e também depois que se otimizou os resultados dos enxertos livres não microvascularizados. Então, hoje, a gente tem situações muito especiais em cirurgia maxilofaciais que a gente utiliza os enxertos pediculados. Então, a grande maioria dos enxertos em cirurgia maxilofacial são enxertos livres. Esses enxertos, eles podem ser, como vocês estão vendo aqui no slide, né, enxertos não microvascularizados, onde você não tem nenhum pedículo que vai ser microanastomosado, né, ou podem ser enxertos microvascularizados, onde você tem pedículos de vasos,
né, no caso artérias e veias, que vão ser anastomosados, geralmente com vasos da face ou vasos cervicais, para garantir, né, a viabilidade do enxerto. Bem, os enxertos totalmente livres, sem microvascularização, né, eles dependem muito do sítio receptor. Né? Até mesmo os enxertos microvascularizados. Mas os enxertos microvascularizados, eles têm uma característica, né, que eles podem, né, serem anastomosados em uma área um pouco mais distante, por exemplo, a região cervical, né, que muitas vezes pode não estar comprometida, né, com o processo de inibição da vascularização. Os enxertos totalmente livres são muito dependentes do sítio receptor. Então, esses enxertos totalmente livres, eles dependem, né, que o processo de vascularização local ela esteja adequado. Eu tenho que ter um ambiente muito propício para o processo de regeneração óssea local. E isso começa a se tornar mais complexo, começa a se tornar mais grave do ponto de vista de reparação, de cicatrização, quando você começa a ter defeitos ósseos mais significativos, como esse que nós estamos vendo aqui. Então, nós estamos vendo um defeito de continuidade da mandíbula, por exemplo, que não há parede óssea para ser colocado um enxerto sobre o outro, sobre um leito mais sadio. Isso é ruim porque, como ele é totalmente livre, se ele não for um enxerto microvascularizado, então a possibilidade desse enxerto ele não se revascularizar adequadamente, ela aumenta consideravelmente. Então, toda vez que a gente tenha defeitos onde a capacidade de revascularização do enxerto ela pode ser prejudicada, sempre a gente tem que pensar na possibilidade de realizar enxertos livres, microvascularizados. Tá? Então, isso é um pensamento que a gente tem que ter do ponto de vista de filosofia nos dias atuais. Entretanto, não significa dizer que quando a gente tem um defeito, né, com essas características, que a gente não utilize de enxertos totalmente livres, sem microvascularização, né? Sem a necessidade de microanastomose. Então, na verdade, a grande maioria dos enxertos que a gente faz no nosso serviço, né, são enxertos sem microvascularização. Né? Até porque, para fazer um enxerto microvascularizado, requer uma equipe mais complexa, um custo hospitalar maior, enfim, existe uma série de detalhes que são agregados aí, que podem dificultar os enxertos microvascularizados de rotina, né? Ficando, então, os enxertos microvascularizados para situações mais especiais, em casos mais graves, mais complexos, naqueles pacientes mais de risco para a falha dos enxertos livres, né? Ou naqueles casos que houveram falhas com enxertos livres. Então, a literatura mostra claramente que é possível, sim, você reconstruir partes perdidas do esqueleto maxilofacial. Então, especificamente a mandíbula, que é uma das regiões mais acometidas, né, esse trabalho ele mostra, por exemplo, que até 5 centímetros de perda de continuidade da mandíbula, você tem um bom prognóstico. Quando você aumenta isso, chegando a 9 centímetros, você começa a perder previsibilidade. E acima de 9, você está diante de uma região, de uma situação realmente com baixa previsibilidade. Então, esses enxertos livres, né, ele é possível, sim, de serem realizados, mas a gente tem que ter todo esse conhecimento em volta das limitações para que a gente possa aplicar corretamente e indicar corretamente esses enxertos. A literatura tem mostrado claramente isso, então não é de hoje. Então, esse trabalho é um trabalho antigo, é um trabalho do grupo do professor Pogel, que mostra, por exemplo, claramente que quando os enxertos eles ultrapassaram, né, 7 centímetros, houve uma perda bastante considerável de enxerto, chegando aqui praticamente a 25%. Quando os enxertos eles passaram de 12, né, estiveram na casa de 12 centímetros,
a perda chegou a 50%. E acima disso, a perda óssea, a perda nesse enxerto, a não regeneração desse enxerto, a dificuldade desse enxerto se vascularizar é muito grande, então praticamente 100%. Então, isso é uma realidade, e essa realidade ela é aumentada, né? Ela é aumentada com os procedimentos de radioterapia. Então, a radioterapia, né, ela gera um transtorno, né, fisiológico muito grande no que diz respeito à vascularização local. Então, o ambiente ele fica ainda mais com dificuldade, né, de permitir, de favorecer o processo de cicatrização quando a gente utiliza enxerto livre, totalmente livre, sem microvascularização. Então, independente, né, do tamanho do defeito, nos pacientes que sofreram radioterapia, sobretudo radioterapias superiores a 50 grays, né, há uma dificuldade muito maior, e aí a gente tem que realmente pensar em enxerto microvascularizado, independentemente do tamanho do defeito. Agora, obviamente, que nem todos os defeitos requerem reconstrução óssea, né? Então, a gente precisa lembrar que dentro da própria fisiologia do reparo ósseo, né, uma das coisas que contribui para a regeneração óssea é a permanência das paredes do osso. Então, esse caso é um caso bem interessante, porque ele mostra, né, um caso onde uma paciente tinha um grande ameloblastoma, uma paciente jovem, um ameloblastoma significativo, que nós optamos em realizar um tratamento conservador, né, onde nós fizemos uma remoção da lesão, uma enucleação, depois nós fizemos uma ostectomia periférica, e no final a gente ainda fez uma utilização de solução de carnóide. Mas observem que ainda há manutenção de várias paredes. Você tem uma parede aqui no fundo, né? Uma parede lateral, uma parede lingual, que essas paredes permitem conter um coágulo, né? E por ser uma paciente jovem também, permite que o processo de regeneração ocorra adequadamente. Então aqui você tem uma mandíbula totalmente refeita, sem se utilizar de qualquer tipo de biomaterial ou qualquer tipo de enxerto ósseo, tá certo? Então, hoje o pessoal está tirando terceiro molar e colocando biomaterial. Então, imagina se eu fosse colocar biomaterial numa cavidade como essa. Então, as pessoas estão esquecendo a fisiologia óssea, né, como que o processo de reparo ósseo ocorre, e isso não é uma coisa salutar. Bem, existem várias áreas doadoras, mas vamos lá. Se eu vou optar por algum enxerto extrabucal, né, se eu vou me utilizar de algum enxerto extrabucal, eu tenho que pensar em que área doadora eu vou utilizar. Em cirurgia maxilofacial existem inúmeras áreas, né? Entretanto, 4 se destacam. Uma que se destaca é o ilíaco. Então, o ilíaco seria, né, a área doadora número 1. Depois nós temos a costela, amplamente utilizada pelos cirurgiões maxilofaciais também. A fíbula é uma outra área bastante utilizada, né? E o crânio, então, especialmente a região parietal. Então, são 4 áreas bastante utilizadas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas e a sua aplicabilidade. Bem, em relação ao ilíaco, então, o ilíaco, a gente usa bastante, né, a crista anterior do ilíaco. A crista posterior do ilíaco, ela é utilizada também, inclusive temos um pouco mais de osso, na verdade quase o dobro de osso que a gente consegue na crista ilíaca posterior. Entretanto, né, a crista ilíaca posterior tem algumas desvantagens, que é colocar o paciente em decúbito ventral, mudar o paciente de posição durante a cirurgia, né, e não é o grupo, né, não é tão fácil, né, trabalhar com a crista ilíaca posterior como é trabalhar com a crista ilíaca anterior. Então, do ponto de vista anatômico, a crista ilíaca anterior é mais fácil de acessar, né, e está mais isenta de complicações do que a crista ilíaca posterior. Então, a crista ilíaca
anterior, né, com ela, a gente consegue trabalhar, fazer muita reconstrução na maxila, fazer muita reconstrução na mandíbula. Quando a gente reconstrói a mandíbula, a região de sínfise, né, a região de corpo mandibular e de ramo mandibular são as áreas que geralmente nós utilizamos a crista do ilíaco. Tem uma boa vantagem, porque ela é muito rica em células osteogênicas, né, você tem uma grande quantidade de medular, né, que isso proporciona, né, um processo de regeneração muito interessante, sobretudo em situações mais críticas de vascularização. Também você consegue grandes volumes, bons volumes, né, alturas ósseas que podem ser mais significativas. E a crista ilíaca, embora tecnicamente seja mais difícil de realizar reconstruções microvascularizadas com ela, elas também permitem esse tipo de reconstrução. A anatomia local permite esse tipo de reconstrução, embora eu especificamente, né, não tenha muita experiência com esse tipo de reconstrução microvascularizada nessa área doadora. Bem, quando a gente utiliza, né, da crista anterior do ilíaco, que é, digamos assim, a área mais utilizada por nós, a gente geralmente faz a remoção da face interna da crista ilíaca, podendo manter a crista ou não, tá certo? Tudo depende do tamanho da crista, da área a ser reconstruída, né? Sempre que eu mantiver a crista, literalmente, essa borda da crista aqui, ela vai ser importante por causa do contorno do quadril do paciente, né? Por causa do provável defeito que pode ficar, né, no local durante, pós-remoção. Então tem que ter todo um cuidado em especial. A remoção completa da crista ilíaca, ela deve ser pensada de maneira cautelosa, já que há uma tendência de algumas complicações ou sequelas diante, né, desta possibilidade. Então, a crista ilíaca, ela permite uma reconstrução córtico-medular, como vocês estão vendo aqui, né? Então, num caso que vocês podem observar, onde a gente usou um bloco córtico-medular e depois usamos aqui bastante medular nos gaps, nos espaços, para intensificar esse processo de regeneração. Bem, então, quando a gente utiliza, né, o osso ilíaco, a maioria das vezes, nós vamos utilizar a face interna da crista ilíaca, né? A crista, ela continua se mantendo, né, continua lá, e a gente vai conseguir remover um fragmento bastante razoável, né, a depender, obviamente, do tamanho de cada paciente, das características anatômicas, né, de cada paciente, né, e outras vezes vai ser necessário abrir as duas cristas ilíacas anteriores ou optar pela crista ilíaca posterior para se alcançar o objetivo. Né? Nunca é muito inteligente remover totalmente, né, essa porção da crista ilíaca. E o pós-operatório está diretamente relacionado à manipulação da crista. Se eu mantive, né, essa porção cortical, né, ou se eu eliminei totalmente, se eu dissequei só a parte interna, ou se eu tive que dissecar a parte externa da crista ilíaca, desinserindo musculatura, por exemplo, né? Se eu removi a crista por completo, cortical interna e externa, ou só a interna, então tudo isso está diretamente relacionado à morbidade pós-operatória da crista ilíaca. Então esse conhecimento é muito importante da anatomia local. Vamos ver alguns casos com crista ilíaca. Então esse é um paciente portador aí de uma lesão significativa na mandíbula, ele tinha um cisto ósseo aneurismático, né, associado aqui a uma lesão, né, que era uma lesão, um ceratocisto odontogênico, né, um paciente portador de síndrome de Golgi-Goltz, por incrível que pareça. Então, ele tem esse cisto ósseo aneurismático gigantesco, né, se a gente for analisar algum tratamento mais radical, você teria que fazer uma ressecção aqui desse premolado, do lado direito, né, até praticamente a região de ângulo do lado esquerdo. Entretanto, a gente optou de trabalhar de uma outra maneira. Então, consideramos que o paciente tinha, né, toda essa cortical lingual aqui ainda íntegra,
né, e por apresentar essa cortical ainda íntegra, e pela natureza, né, da lesão, pela patologia que a gente tinha, já que não se tratava-se de uma neoplasia propriamente dita, né? Então, o que a gente resolveu realizar? A gente resolvemos eliminar a lesão, mantendo o osso lingual, né, de tal maneira que a gente pudesse aproveitar fragmentos da mandíbula, né, que pudessem sustentar um osso extrabucal, e que esse osso extrabucal tivesse mais possibilidade de viabilidade com a manutenção do osso lingual remanescente. Então, aí foi feito um protótipo, nós ressecamos, né, a lesão no protótipo, na verdade não ressecamos, nós eliminamos aquela porção vestibular, preenchemos com cera para dar o formato da mandíbula, dobramos uma placa de reconstrução para dar, digamos, mais rigidez pós-operatória, evitar uma fratura, e também para segurar os enxertos durante a cirurgia. Então, aqui dá para ver aí a cirurgia, aqui a área mais expansiva, né, abrindo a área mais expansiva, removendo toda a lesão, né, fazendo algum tipo de modelagem para ajudar aí o organismo a remodelar melhor essa mandíbula no pós-operatório, fazendo ostectomia periférica, depois cauterizando os nervos, os feixes vasculo-nervoso, né, do alveolar inferior dos dois lados, e mantendo toda, né, a inserção da musculatura lingual, do periósteo, para manter esse osso viável, e posteriormente colocando a placa pré-dobrada, os blocos, né, os blocos de osso do ilíaco, apoiados sobre esse osso remanescente lingual, e todo o osso esponjoso disponível, que também foi posto em cima desse osso córtico-medular, para que a gente tivesse otimizasse esse processo de regeneração. A imagem pós-imediata, né? 5 meses de pós-operatório, está aí o paciente, né? Um resultado bastante satisfatório no contorno facial, uma boa cicatrização dos tecidos moles e a consolidação completa do osso no local. E agora, já fazendo o planejamento para a inserção de implantes osso-integrados. Um outro caso, um raciocínio semelhante, só que não diante de uma patologia, mas diante de uma grande atrofia. Um paciente aí, ó, por exemplo, com atrofia muito severa da mandíbula, né? Essa atrofia severa impede o uso de prótese, e a proposta para essa paciente foi utilizar de osso do quadril, né? Utilizando a técnica do sanduíche invertido, onde a gente utiliza osso do quadril, ou osso da calota craniana, né, da cortical externa da calota craniana, fazendo como se fosse o sanduíche. Você tem uma mandíbula nativa, uma mandíbula residual, você vai pôr o osso embaixo e vai pôr o osso em cima, né, como se fosse um sanduíche, né, um pão de sanduíche com hambúrguer no meio, né, onde os enxertos é a porção superior e inferior, e a mandíbula nativa, que seria o hambúrguer, seria, né, a mandíbula nativa do paciente. Então, a exposição, a gente faz uma incisão, ela chama de invertida, porque a gente faz uma incisão submentoniana, com uma pequena extensão submandibular, e aí a gente tem uma área bastante ampla de exposição, aqui a gente está vendo o mento do paciente, os processos genianos do paciente, a gente prepara todo o leito receptor, com algumas perfurações, disseca o nervo infraorbitário, aqui numa visão de perfil da paciente. E aqui a gente começa a utilizar os enxertos extrabucais, o uso, por exemplo, de medular, e aí depois a gente vai montando a parte cortical, córtico-medular, né, com parafusos, fixando nesta mandíbula, que a gente vendo o perfil, o osso embaixo, osso em cima e a mandíbula do paciente, né, o nervo mentoniano aqui, dissecado, sendo tracionado para cima, o pedículo, né? Aqui uma visão inferior de como ficou, depois que a gente também utilizou de osso medular,
né? E a visão lateral e uma visão frontal de como essa mandíbula ficou. Depois de tudo isso pronto, a gente volta a incisão para o local. Aí a paciente tem um novo formato de mandíbula, cujo objetivo era ganhar volume ósseo, aumentar a rigidez estrutural da mandíbula para suportar implantes de dimensões maiores e que possam receber uma prótese total, né, capaz de assimilar bem a carga, não haver deflexão e fratura da mandíbula. Então, aí o pré e o pós-operatório, né, processo de cicatrização muito interessante, já que se trata de osso autógeno, né, e aí 5 meses depois, me parece que o osso está bem cicatrizado, há um processo de reparo bastante interessante. Vamos para a tomografia, vamos analisar aí o volume ósseo, realmente um volume ósseo bastante significativo. E aí, com anestesia local, a gente faz a inserção dos implantes. No caso, foram colocados 4 implantes, distribuídos aí na região mais interforaminal, né? O paciente já com prótese, já devidamente reabilitada para exercer suas funções. Aí está a paciente, a gente pode comparar o antes e o depois, né, o ganho, né, que a paciente teve. Aí os casos vão se complicando. Por que os casos vão se complicando? Porque a gente vai perdendo paredes, e quando a gente vai perdendo as paredes, quando a gente vai perdendo a estrutura que possam garantir a esse enxerto ósseo livre mais vascularização, um ambiente mais propício a revascularizar, né, a gente vai adicionando complexidade ao caso e diminuindo a previsibilidade. Então, esse é um caso de um fibroma ossificante, onde nós optamos, por exemplo, né, em manter a base da mandíbula. Embora ela perdesse toda a lingual, ela perdesse toda a vestibular, a base da mandíbula estaria mantida. Então, aqui é o nosso defeito. Então, nós temos esse tipo de defeito aqui, base da mandíbula mantida, né? Eu tenho uma parede mais mesial, uma parede mais distal, né? E aí uma placa de reconstrução para reforço e também para permitir a fixação do enxerto. Depois ainda 2 parafusos na base para adicionar estabilização a esse enxerto e também bastante osso medular. Então, embora tenhamos um ambiente mais difícil, mas ainda nós temos um ambiente, digamos assim, razoável do ponto de vista de previsibilidade, porque nem tem um tamanho exagerado, né? E eu tenho ainda algumas áreas para apoiar o enxerto, para que ele tenha pontos importantes de revascularização. Tomografia pós-operatória, a visão lateral, 3/4, mostrando isso aí. Entretanto, né, a gente pode ir perdendo, né, essas mínimas paredes, como nesse caso, é um tumor benigno, não era um tumor maligno, que vai necessitar de uma ressecção, né, o planejamento foi uma ressecção ampla, mais de 5 centímetros aí, inclusive, mas que a gente optou por não desarticular, né, tentar manter esse osso aí do côndilo, fazendo um pouquinho mais de tratamento de superfície, né, no segmento proximal, para a gente manter e diminuir a morbidade pós-operatória e conseguir um bom resultado com o osso livre, sem ser microvascularizado. Então, aí, mais uma vez, o protótipo ou o modelo, ou o biomodelo, ele permite entender melhor o aspecto tridimensional da lesão, ele permite fazer desgastes para modelagem de próteses, de placas, de reconstrução, ou de malhas, de telas, depende de onde for isso, se for no terço médio, superior ou na mandíbula. Permite já ter ideia das dimensões do enxerto de maneira mais precisa, né, da altura, enfim. A gente consegue fazer isso com muito mais efetividade e, obviamente, ganhar bastante tempo na hora da cirurgia, diminuindo o tempo operatório. Aí já o paciente já com a ressecção, os enxertos posicionados, enxertos do osso ilíaco, cortical externa, enxerto dividido, córtico medular, bastante medular, né? E observem também, né, que
o ilíaco, ele tem sempre essa característica, né, de, no caso específico da mandíbula, de fazer essa reconstrução nessas porções de ramo, corpo e síntese mandibular. Né? Então, praticamente não se utiliza ilíaco para fazer reconstrução, né, condilar, tá certo? Então, observando que esses pacientes, como estavam diante de uma situação mais desproporcional do ponto de vista de previsibilidade, a gente adiciona bastante imobilidade da região, né, através de um bloqueio maxilomandibular por 10 a 15 dias, né, para que a gente tenha um ambiente mais propício à revascularização. O caso evoluiu bem, dá para perceber aí a evolução, aqui o paciente já sem o bloqueio, e aqui o paciente numa fase mais adiantada do processo de reparo, aqui já com 12 meses, né, que é um tempo que a gente espera para a gente fazer uma tomografia, ver como é que está a área, e a gente vê que há uma completa continuidade mandibular, né, na reconstrução tridimensional, uma paciente que pode receber implante, uma paciente que pode receber novo enxerto aposicional, para ter mais volume, se for o caso, né, com muito mais segurança. Entretanto, nem sempre esses enxertos livres, eles funcionam da maneira que a gente espera, né, principalmente à medida que a gente vai aumentando a área de reconstrução. Então, esse é um caso, um ameloblastoma multicístico, né, uma área mais anterior, pegando aqui a região de parassíntese, corpo mandibular, né, nosso mesmo protocolo, utilizando o biomodelo, e aí a reconstrução, ela exigiu aí, né, fragmentos maiores, né, não só corpo, mas também síntese mandibular. A síntese é uma região bastante complicada, porque você tem uma curvatura e você tem movimentos, digamos assim, forças que são bastante complexas de tensão, compressão, forças que não estão bem definidas, seja na porção mais superior ou na porção inferior, como em outras áreas, como, por exemplo, corpo e ângulo mandibular. Então, é uma área mais difícil de reconstruir. Enfim, mas o caso foi evoluindo bem até então, né? Dá para a gente ver aqui na radiografia pós-operatória, o processo de regeneração indo tudo bem, mas com o passar do tempo, a gente percebe que um dos segmentos, né, consolidou bem desse lado aqui, com essa área do mento, o outro segmento consolidou bem com essa área aqui do restante do corpo e do ângulo da mandíbula, mas ficou uma diastase, uma separação aqui. E isso não é importante, isso não é interessante, desculpa, por quê? Porque a gente precisa que haja essa continuidade óssea para que durante a força mastigatória seja dividida essa força entre a placa, né, e também entre o osso, para que essa placa não sobrecarregue, e essa placa sobrecarregada, ela vai provocar a fratura da placa a longo prazo, a curto, médio ou longo prazo. Então a gente vai ter que voltar lá no local, a gente volta lá no sítio, agora a gente vai utilizar o outro ilíaco, nesse caso, né, a gente remove, né, debrida essa área, deixar chegar no osso sangrante e usa bastante osso medular, né, para otimizar o reparo. E aí a coisa funciona bem, né, você tem agora uma mandíbula totalmente com a continuidade mantida, pronta para receber prótese, nesse caso é uma paciente de instituição pública, um pouco mais de dificuldade de fazer implantes, então o paciente foi reabilitado com a prótese removível. E outras vezes os casos, né, são desafiadores mesmo. Então essa paciente, ela recebeu uma reconstrução com ilíaco, uma reconstrução dentro dos mesmos padrões, nada diferente do que fazemos, mas o caso evoluiu, aqui mostrando a tomografia, estamos mostrando o transoperatório, mas o caso vinha bem, 40 dias depois, o caso evoluiu com a fístula, e a paciente perdeu praticamente todo esse enxerto. Então, nada diferente do que nós conversamos anteriormente, né, do que os enxertos livres, eles funcionam muito bem,
né? Os enxertos autógenos funcionam muito bem, o próprio osso ilíaco funciona muito bem, mas há casos em que pode haver insucesso, a previsibilidade ela começa a diminuir, tá bom? E esse é um exemplo muito claro, né, que mostra isso aí, tá? Então, o paciente vai precisar passar por uma nova reconstrução, e aí vai precisar definir que tipo de reconstrução deverá ser feita aí, bom? Aqui já mostrando a tomografia dele, foi o osso que sobrou. Ainda sobrou, ó, fragmentos de osso importantes que acabaram sendo revascularizados e que podem nos ajudar bastante aí na nova reconstrução. Bem, em relação às costelas, né, as costelas são também estruturas anatômicas bastante utilizadas. Nós usamos para reconstruir principalmente o côndilo da mandíbula, muitos trabalhos já mostraram essa adaptação, né, do osso a essa região, né, do ponto de vista de funcionamento, de como que ele funciona bem, como que ele remodela bem, enfim. Então, ele é perfeitamente passível de substituir um côndilo, né? A gente tem inúmeros casos, né, eu diria dezenas de casos que substituímos côndilos e ramos de mandíbula, né, com costela que funcionaram bem. Também temos casos que não funcionaram bem, mas na grande maioria das vezes, quando bem indicado, ele vai funcionar bem. Bem, então, as costelas, né, geralmente nós usamos as costelas verdadeiras, né, para poder fazer essas reconstruções. Nós não usamos as costelas flutuantes, que seriam as falsas, porque elas são menores, né, elas geralmente têm uma curvatura muito maior, e para poder remover uma costela falsa, né, você teria que, para pegar uma área realmente de interesse, você teria que fazer uma abordagem com o paciente em decúbito dorsal. Isso decúbito ventral. Isso não é interessante, né? As costelas verdadeiras a gente consegue fazer isso, o paciente trabalhando duas equipes simultaneamente, assim como o ilíaco, é possível trabalhar as duas equipes simultaneamente, a equipe da cirurgia torácica tirando as costelas e a cirurgia bucomaxilofacial trabalhando na face do paciente. É a mesma coisa a questão do ilíaco, duas equipes simultaneamente. Entretanto, as costelas elas têm algumas desvantagens, né? Tem que ter muito cuidado, porque elas são frágeis, elas podem fraturar durante a remoção, né, na área doadora, e também podem fraturar quando a gente aplica os dispositivos de fixação. Elas não têm uma altura muito grande, então isso também é um limite, é um fator limitante para reconstruir corpo mandibular, principalmente, né? E o corpo mandibular, como o objetivo sempre é por prótese, implante, no local, então, há essa dificuldade. Mas isso já não é tão importante no ramo e no côndilo mandibular. Mas, assim, uma coisa que a gente usa bastante ultimamente é para pilarizar. Eu gosto muito de pilarizar a face com costela, né? Porque o pós-operatório não é ruim. O pós-operatório não é ruim, eu consigo segmentos importantes quando eu tenho perdas significativas, né? E ela funciona muito bem para isso. Vamos ver algumas aplicações. Então, essa é uma paciente jovem, uma criança, que tinha mais ou menos 11 milímetros de abertura bucal, 11, 12 milímetros de abertura bucal, que vinha perdendo a abertura bucal. No exame tomográfico, a gente percebe já a simetria, um desvio da mandíbula, e a gente percebe que a região do côndilo mandibular da paciente, né, tem uma alteração, não está com a anatomia correta, né? Há um processo degenerativo articular, há uma deformidade do côndilo mandibular. Então, é uma paciente que provavelmente está entrando, né, em um processo degenerativo, não sabemos exatamente o que seja, né? As lesões malignas no côndilo são raríssimas, né? São raríssimas, não tem nenhuma relação da lesão com o tecido mole, não advém de tecido mole, ela é originalmente primária do tecido ósseo, então provavelmente é uma lesão benigna, ou trata-se de um processo degenerativo benigno por inúmeras possibilidades, né? Histórico do paciente, um trauma na infância, quando era menor, né? E esse trauma pode ter gerado uma desorganização aí, né, no reparo desse côndilo e, consequentemente, gerando esse processo degenerativo. Então, o paciente passa por uma biópsia excisional, o côndilo é removido, tá certo? Um acesso duplo
um acesso, nesse caso, foi um calcanhar e Branley, né, e um acesso retromandibular, para que a gente possa, com esses dois acessos, inserir a costela, deslizando ela da parte posterior, na parte inferior para cima, né, a parte cartilaginosa toca, né, a fossa mandibular, essa fossa ela é preenchida ou com gordura, né, de preferência abdominal, certo? Preferência abdominal. Caso não seja possível, gordura da bola de bichar, ou fáscia, né? Fáscia, ou fáscia e músculo do temporal, que nesse caso aqui a gente fez dessa forma, passando por baixo do arco zigomático, né? Depois fazendo algumas perfurações e prendendo com fio não absorvível, né? Para que a gente tivesse aí um ambiente mais propício para evitar uma anquilose, né? E aí, o paciente evoluiu bem, aqui já, o paciente já está grande, né? 4 anos depois, já abre bem a boca, boa função, etc. Apesar de ter um côndilo com um formato, né? Um ramo e um côndilo com um formato anômalo, né? Então, a despeito da anormalidade da forma do novo côndilo da paciente, né? Gerado pelo processo de remodelação, do ponto de vista funcional, né, está perfeito. Então, a paciente funciona muito bem, a paciente tem um crescimento adequado e sem reanquilose até os dias atuais. Então, é um aspecto extremamente positivo, em que esse enxerto foi muito bem indicado e funcionou muito bem, certo? Esse é um outro caso, é um caso numa paciente adulta, uma lesão extensa de ramo, pegando já um pouco do côndilo da mandíbula, um pouco de corpo mandibular, um ameloblastoma bem agressivo, tá? Já tinha tido 2 recidivas através de um tratamento conservador, e que nós optamos em fazer uma reconstrução com um enxerto totalmente livre de costela, tá certo? Então, de costela. Então, mostrando aqui o acesso, né, mostrando aqui as perfurações que a gente faz no enxerto. Então, observe que a gente tem aí uma costela bastante curta, né, no sentido de altura, né, e que isso é ruim. Entretanto, especificamente nesse caso, a paciente tinha algumas comorbidades e a gente tinha que optar por um único enxerto, eu optei em fazer tudo costela. E aí, a paciente no pós-operatório, e aí, no acompanhamento dela, já aquela bloqueada, 15 dias, aquela já sendo bloqueio. Aqui, 1 ano depois, a gente já vendo que o enxerto parece que está super bem, né? Mostrando aí que houve realmente uma revascularização do enxerto. O enxerto, ele funcionou muito bem, né? Nessa área, a gente pode voltar e fazer algum tipo de enxerto posicional, nesse momento, descolando o mínimo possível o periósteo para inibir, né, o processo de reabsorção. Então, este já é um outro caso, onde a gente fez pilarização, um garotinho, ainda em fase de crescimento, portador de um fibroma ossificante juvenil extenso, né, um fibroma que pegava praticamente a maxila inteira, corpo do zigoma, né, um pouquinho do rebordo, e também aqui a região nasal, bastante extenso, e até a região da placa pterigoide. E nós optamos em fazer uma ressecção, né, tumoral. Então dá para ver aqui que está preservado o rebordo inferior, então é menos mal. E eu não posso aí utilizar nesse paciente poder até posso, mas não é tão interessante utilizar de implantes, né? Já que o paciente ainda vai estar na fase de crescimento, de desenvolvimento, a necessidade de algum tipo de alteração no crescimento, né? E principalmente de incorporação desse biomaterial, desse implante, né? Comprimindo, né? Alguma área que não é interessante, principalmente a questão da órbita, etc., ela é bastante possível, né? Ela é bastante possível. Então, a gente não tem muito... Então, a gente não utiliza isso, não é muito recomendado na literatura utilizar esse tipo de implante em pacientes muito jovens, tá certo? E aí, nós utilizamos 2 costelas, né? Optamos por utilizar 2 costelas.
a peça ressecada, as duas costelas, removi a parte cartilaginosa e eu pilarizei a face, fiz uma espécie de um pilar, né, canino zigomático, né, e fiz uma trave vertical, horizontal, né, para tentar aproveitar esse processo de regeneração exacerbado que os pacientes jovens apresentam e que funcionou muito bem. Então, aí a criança, né, já com suturada, numa fase de reparação, de cicatrização mais adiantada, aqui mais ou menos 15 dias, né? E aqui, ó, mais de 90 dias depois, você tem lá um reparo muito bom, né? A manutenção de todo o arcabouço, né, do terço médio da face mantido, né? E a boca encontra-se sem nenhuma fístula, tecido bem fechado. Para isso a gente usa muita bola adiposa de Bichat, como plano também, para a gente fechar isso aí de maneira adequada, né? Porque se você não consegue fechar isso de maneira adequada, fica imperativa a necessidade de enxertos microvascularizados para esse fechamento. A calota craniana também é uma outra área que nós utilizamos bastante. Só que a utilização da calota craniana, ela é feita de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ela é feita mais para implantodontia, né? A gente pode utilizar para implantodontia usando enxertos interposicionais, com a mesma aplicação que a gente usa para o ilíaco, mas a gente usa bastante a calota craniana para duas coisas: para reconstrução orbitária, para reconstrução de dorso nasal e para pilarização da face, quando temos fraturas, que os pilares eles foram diminuídos, por exemplo, né, e a gente pode utilizar juntamente com as placas ou somente com a cortical externa da calota craniana, né, o uso desses blocos para pilarizar a face. Então, obviamente, quando a gente usa a calota craniana em cirurgia maxilofacial, né, a gente utiliza a cortical externa da calota craniana e a região do parietal, tendo todo um cuidado de não invadir a porção central do parietal por causa do seio, né, que poderia gerar um sangramento, né, bastante significativo, até mesmo com morte do paciente, tá certo? E o que a gente faz ao remover a cortical externa da calota craniana é manter, né, a cortical interna. Então, existe toda uma técnica de remoção desta cortical externa para que a gente não adentre a cavidade craniana. E há toda uma possibilidade de fazer um planejamento pré-operatório hoje, principalmente com o advento da tomografia, para saber se o paciente tem, né, díploide ou se está a cortical externa muito próxima à cortical interna, o que poderia gerar, né, um defeito, né, enfim. Então, e se você se prevenir, tomar todas as precauções necessárias durante a remoção dessa cortical externa. Então, mostrando aí, por exemplo, né, o osso da cortical externa da calota craniana sendo colocado em uma maxila atrófica. Então, isso já é perfeitamente possível de fazer, isso já foi comprovado, existem vários trabalhos que funciona bem. Há uma dificuldade de remodelar o osso, obviamente, porque ele é muito duro, né? Mas esse grupo, por exemplo, de Araçatuba, fez um acompanhamento de 25 pacientes que foram incluídos no estudo. Eles demonstraram claramente, tanto na região da anterior e posterior de maxila, como na região anterior, como na região posterior de mandíbula, que o índice de manutenção de implantes colocados em esses enxertos é superior a 90%. Demonstrado também, né, que ao longo dos anos há pouca perda, né, óssea, né, em volta desses implantes, o que se perde é extremamente viável para a manutenção deste quadro. Também demonstraram claramente que a satisfação dos pacientes é muito maior que o índice de insatisfação sobre vários aspectos pesquisados, né, desde complicações, a questão da dor, né, se ficaram satisfeitos com a prótese ou não. Então, alguns casos de calota craniana para a gente ter uma ideia de como a gente pode aplicar. Então, essa é uma paciente, ó, sequelada de uma fratura naso-órbito-etimoidal, fronto-naso-órbito-etimoidal, mas também uma fratura de zigoma associado, tem um telecanto traumático muito importante, tem um nariz em cela, tem uma distopia, né, tem diplopia e tem também
muita insatisfação e problemas psicológicos importantes. Então, foi optado para a paciente fazer algumas osteotomias de reposicionamento do zigoma e região naso-etimoidal. Então, aí são as áreas de osteotomias que vocês estão vendo aí desenhadas, né, em vermelho, depois em verde, né, e agora em azul, para que a gente mobilize o bloco. Então, 2 acessos foram realizados, um acesso subciliar e ou subtarsal, no caso, nesse caso acho que foi um subtarsal, e um acesso coronal, para ter acesso à região nasal, parede medial e teto da órbita. Depois das osteotomias e do reposicionamento, a cortical externa da calota craniana sendo removido com um piezo, para que a gente possa utilizar no dorso do nariz. Então, uma placa no assoalho, uma placa no pilar zigomático maxilar e as reconstruções realizadas. Então, o osso da calota craniana, ó, ela foi utilizada para dar suporte, né, ao dorso nasal. Então, a gente vê bem isso nas tomografias pós-operatórias. Aí, ó, mostrando que o arco zigomático foi restabelecido, o assoalho, a distopia foi melhorada consideravelmente, a posição do zigoma e do globo, e a presença da cortical externa da calota craniana nesse caso, que foi, né, utilizada aí para a região do dorso nasal. Então dá para perceber bem aqui na reconstrução tridimensional, né, e o quadro, né, melhor, um resultado melhor da paciente. Há alguns problemas ainda, obviamente, mas isso foi o máximo que a gente conseguiu, né, com essa cirurgia de sequela. Entretanto, obviamente que a calota craniana, ela, embora tenha um potencial de reabsorção menor do que outros ossos, como já demonstrado em alguns trabalhos, como, por exemplo, a própria crista ilíaca, elas também tendem a perder o volume com o passar do tempo. Então, esse é um caso tipicamente característico do que isso aconteceu. Um paciente também com sequela, uma distopia, um enoftalmo evidente, uma deficiência de zigoma do lado direito. Ele foi um paciente que foi tratado com movimentação do zigoma e reconstrução de parede interna. Então dá para ver aí bastante a diferença no posicionamento do globo. Dá para perceber que trata-se de uma órbita maior, né? E o paciente passou da mesma maneira por osteotomias. E nós optamos, mais uma vez, né, por calota craniana, cortical externa da calota craniana. Dá para ver que a díplo está aqui, né, ela é bastante sangrante. Quando a gente não remove ela e fica algum sangramento, a gente pode usar de Sugicel, cera para osso nesse local. Então removemos 2 fragmentos significativos, tá certo? E colocamos um dos fragmentos aqui, por exemplo, no assoalho da órbita, o outro aqui na parede medial, para tentar ganhar volume. A gente conseguiu um resultado melhor, dá para ver bem aqui na tomografia, né, pós-operatória, no posicionamento do globo, né? Mas com o passar do tempo, o que é que a gente percebe? A gente percebe que esse volume ósseo ele tende a diminuir. Então, é por isso, quando a gente trata sequelas, né, principalmente sequelas orbitárias, é muito interessante a gente pensar na possibilidade de biomateriais que não sofram o processo de reabsorção, que mantenham o seu volume ao longo do tempo. Então, aqui você tem um volume que foi conseguido, né, na verdade, o posicionamento dos enxertos, né, numa situação pós-operatória imediata, e com o passar do tempo, aí mostrando a visão 3D, né, o posicionamento dos enxertos, com o passar do tempo, aqui 2 anos depois, o que a gente percebe? Que parece que houve uma perda de resultado. Então, e quando a gente vai comparar as radiografias, a gente começa a ver realmente que esse volume ósseo ele diminuiu. Então, aqui já 2 anos após, a gente vendo que aquele volume já está menor, né? E que aquele enoftalmo e aquela distopia tende a não se manter do jeito que era no pós-operatório imediato, tá certo? Então, dá para a gente ver claramente, principalmente na parede medial, que esse enxerto ele está indo embora, né? Então, a gente consegue comparar isso, né, o antes e o depois, né? E a gente consegue comparar isso, né,
numa visão, dá para ver bem aqui nesse aspecto, ó, imediato e no pós-operatório. Então, a gente tem menos volume aqui, a gente perdeu praticamente essa parte mais baixa aqui, né? E a gente perdeu, ainda está mais volume também aqui. Né? A gente consegue ver no corte sagital, de fato, essa perda. Né? E a gente consegue ver isso também na reconstrução tridimensional. Embora o resultado tenha sido bastante interessante, né? Mas poderia ter sido melhor se o resultado tivesse se mantido ao longo do tempo. Então, é uma característica um pouco comum para esse tipo de enxerto nessa área. Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de sequelas, de traumas, né, de reconstruções secundárias, tá certo? Pré e pós-operatório 2 anos, né, mostrando que houve melhora, mas que ao longo do tempo houveram perdas. E para finalizar, um pouquinho da fíbula. Então, a fíbula, ela tem sido amplamente divulgada nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos, porque a fíbula, como ela tem uma facilidade maior de, tecnicamente, você realizar enxertos microvascularizados e também reconstruir grandes partes da mandíbula, né, nesse caso aqui é um caso de artigo, que você tem praticamente o autor, né, ele conseguiu reconstruir a mandíbula inteira. Né, e você consegue reconstruir, de síntese até côndilo mandibular. Ele é bastante interessante para o côndilo mandibular também. Então, você consegue realizar reconstruções de grandes segmentos. Né? Na mandíbula, tecnicamente, é mais fácil. No terço médio, é um pouquinho mais difícil. Inclusive as anastomoses. Tá certo? E a gente consegue fazer isso de maneira bastante interessante, porque a fíbula, né, um fragmento grande da fíbula nós podemos remover sem comprometer, né, a estabilidade do joelho e do tornozelo, né, sem causar deformidade estética no paciente, apenas, obviamente, uma cicatriz, né, que vai estar presente. Então, esse é um caso tipicamente de um paciente que precisava de uma fíbula, já tinha se submetido a alguns procedimentos posteriormente, ferimento por arma de fogo, dá para ter uma ideia da maloclusão que ele apresentava, né? Aqui você tem ele tinha uma fístula cutânea e também tinha, né, essa fístula já com crescimento vegetativo aí para dentro da boca. Eu consegui as radiografias da época que ele foi atendido, né, na cidade dele. Ele era um vigia da escola e os assaltantes atiraram nele. Ele recebeu até um tratamento bem razoável na época, né, no PS, né, mas vocês sabem muito bem que os ferimentos por arma de fogo, né, a energia cinética provocada, a extensão da necrose, nem sempre se manifesta numa fase inicial, ela se perpetua ao longo do tempo, né? E foi o que aconteceu. Então, o paciente perdeu aquele osso na porção central, né? Formou uma fístula, as placas ficaram soltas, né? E o paciente passou por uma reconstrução. Então, no primeiro momento, eu removi o que ele tinha e refazemos o procedimento de estabilização. Né? Não reconstruímos o defeito dele, até porque a proposta era uma reconstrução microvascularizada, e nesse caso em especial, eu não queria juntar as duas cirurgias ao mesmo tempo, né? Eu queria tornar a cirurgia mais curta. E aí o paciente está bem, né? Ele está bem, ele está funcionando bem, abre bem a boca, a oclusão está muito mais interessante, já é a oclusão que ele apresentava, certo? E os tecidos moles estão perfeitamente cicatrizados, então, ou seja, eu criei um ambiente melhor para uma reconstrução. Seja totalmente livre, sem microvascularização, ou com microvascularização, que foi o caso dele. Né? Um ambiente já mexido, muitas cirurgias, né? Um gap acima de 5 centímetros, enfim, optamos aí por fazer uma reconstrução microcirúrgica. E nesse caso, a fíbula foi a indicação, certo? Então, aí o caso, no caso especial da fíbula, é muito importante a gente ver como está
toda a questão de vascularização da perna, né? Como é que está a tibial anterior e posterior, se elas estão patentes, se elas estão adequadas, né? Pacientes jovens dificilmente há algum tipo de problema, mas não é incomum existirem, porque, lembrem-se, né, a tibial posterior, que vai dar a fibular, ela é importante porque se ela não tiver adequadamente seu enxerto, ela não vai ficar nutrido. Ao mesmo tempo, se a tibial anterior não tiver adequadamente, você tirou, né, a fíbula e por acaso você lesiona a tibial posterior, o paciente ele pode ter a necrose, né, distal de toda a região. Então é muito importante a gente ter um ecodoppler, né, não necessariamente a necessidade de uma angiografia, né, né, para poder a gente fechar esse diagnóstico. Justamente isso, porque esse pedículo da artéria fibular, né, que vai nutrir, juntamente com as suas veias, que vai nutrir, né, essa fíbula, que pode ter músculo e que pode ter pele, a depender de cada caso, de cada situação em especial, tá certo? Então, nesse caso, a gente não usou pele, não, um pouco de músculo e usou uma fíbula dobrada, tá certo? Então, a fíbula aqui já, né, a fíbula já anastomosada, né, a fíbula já anastomosada, e aqui mostrando, né, que esse pedículo vem para o pescoço, né, já que o paciente já tinha feito várias ligaduras aqui da via facial, da via lingual, da artéria, da região retromandibular, etc. Então, realmente teria que ser feito uma anastomose cervical. Não daria para fazer essa anastomose num nível mais superior, tá certo? E aí o paciente recebeu a fíbula, funcionou muito bem, aqui mostrando, né, a reconstrução, o paciente já bastante tempo de pós-operatório, um bom contorno, boa abertura, mantida a oclusão e um resultado bastante interessante utilizando esse enxerto de fíbula. Bem, então eu finalizo a minha apresentação, me colocando à disposição para qualquer comentário, qualquer discussão que possa ser feita em um outro momento, né? E agradeço demais a comissão científica e a oportunidade de estar falando para vocês um pouquinho da minha experiência e mostrando como a gente pode utilizar esses enxertos extrabucais da maneira mais racional possível, ok? Então, muito obrigado a todos e tenham um bom congresso.